E aí, pessoal, estou recebendo hoje aqui Bruno Estrela. Bruno foi uma indicação de um outro entrevistado aqui do podcast, o André Costa, da Skilled Creative. Bruno trabalha aí nos Estados Unidos também e atualmente está aqui no Brasil por conta da situação aí toda da pandemia. Mas eu não vou falar demais, não, vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo aí, Bruno. Valeu, Vitor. Então, prazer estar aqui conversando com vocês. Então, meu nome é Bruno, sou original do Rio de Janeiro e atualmente eu trabalho como Growth Marketing Manager na Webflow, né? Como se fosse um gerente de crescimento aí. E me formei nos Estados Unidos também, assim como o André, e tive a oportunidade de trabalhar em algumas startups lá nos Estados Unidos pela Flórida. Depois entrei no time de B2B da Banff Media, que foi uma agência, que é uma agência bem famosa no ramo de growth. E hoje em dia estou trabalhando na Webflow, como eu falei, lá em São Francisco. Maneiro, maneiro. Bruno, só pra galera fazer uma conexão aí, você formou na Costa Oeste, Costa Leste? Onde é que você formou lá nos Estados Unidos? Me formei na Costa Leste, na verdade. Uhum. Fui para lá em 2013, fiz meus anos de faculdade lá. Saindo da faculdade, eu fui convidado para entrar num time de marketing de uma startup de tecnologia lá. Eu já estava muito envolvido em tech. E nessa startup eu liderei o time de marketing também. Aí que eu comecei a ficar bem mais próximo de growth, entender a, a importância de ter um mix entre marketing e produto e Uhum. inovar também no modelo de negócio. Mas aí depois que eu estava lá, comecei a ver oportunidades lá em Los Angeles, lá na Banff Media, e acabei mudando para lá, mas comecei na Costa Leste mesmo. Para quem não conhece aí, a gente que tá muito no mercado de growth, de marketing digital, a Banff Media, ou Marketers and Founders, foi criada pelo Josh Factor. Ele é um cara aí super famoso para quem tá no meio, no grupo Growth Hackers Brasil. O Rafael Lassance sempre compartilhava cases do cara, ou tinha o Banff Bible, que ele soltava, ou solta ainda, todos os anos. O Banff Bible foi algo que me ajudou muito a descobrir tools e formas de automatizar. É, por exemplo, o Phantom Buster, que é uma ferramenta de web scraping, eu descobri por conta da Banff Bible. Não conhecia, e foi através da Banff Bible. E conta mais, Bruno, como que foi essa experiência como que você chegou até a Banff e como é que foi trabalhar? Eu imagino que a Banff deve ter sido uma daquelas empresas que acelerou bizarramente o crescimento, né? Sim. E que de um dia para a noite saiu de, sei lá, 10, 15, 20 funcionários para 200. Cara, foi uma situação bem curiosa, na verdade. Não foi nada tipo, eu fui convidado para ir para lá, não tinha nada certo. Foi tipo assim, eu tava na Flórida, Uhum. trabalhando nessa startup, tinha proposta de ter meu MBA pago pela empresa, tava tudo muito bem alinhado lá. Mas eu tava ali, nessa época mesmo que você estava falando, vendo o crescimento da Banff, vendo ali essa parte de growth crescendo muito. E eu tava lá na Flórida, eu falei, cara, quer saber? Para eu chegar onde eu quero chegar na minha carreira, eu vou ter que ir para lá, vou ter que ir para lá. Isso sem falar com ninguém da Banff, sem falar com nada, vou ter que ir para Los Angeles. Meu melhor amigo mora em Los Angeles. Uhum. Então então, cara, eu e minha namorada pegamos nosso carro, dirigimos Cara, Da Flórida para Califórnia. quantos dias Demorou, de viagem? demorou 16 dias de viagem. A Cara, gente foi para A gente foi parando, viajando e tal, fomos curtindo. É, mas é isso, aí fiquei na casa do meu amigo, lá na Califórnia. Aí, assim que eu cheguei lá, eu falei, pô, vou ter que arriscar, né? Pô, eu arrisquei tudo para vir para cá. Aí fui e eu já meio que conversava com o Josh de vez em quando, assim. Aí uhum. fui e mandei uma mensagem para ele. Falei, pô, Josh, uso muito seu conteúdo, pratico muito o que você fala, eu mudei para Califórnia agora e quero trabalhar contigo. Aí ele respondeu a mensagem, falou, tem essa posição aqui aberta para o time de B2B,
Aí ele manda seu resumo e tal, ele mandei meu currículo para ele, meu CV, aí ele Uhum. deu uma olhada, curtiu e me mandou um projeto para eu fazer. Geralmente assim que funcionam os processos seletivos aqui, você aplica online, eles dão uma olhada, mandam um projeto para você fazer, que geralmente é o que é um problema que a empresa tem, para ver Uhum. como você vai resolver e tal. Se eles curtirem, eles te chamam para uma entrevista. E aconteceu isso. Aí ele me mandou o projeto, aí eu fui, fiz o projeto, aí eu fui, pô, passei, sei lá, 3 dias vidrado fazendo o projeto, mano, tipo, Só pra entender, o projeto é prático? Tipo, você tem que entregar ou é mais, tipo, documental? Ah, pra resolver isso aqui, eu faria tipo, isso daqui e tal. mais documental, tipo assim, eles falam assim, tem esse cenário, vamos dizer que essa empresa tal está precisando gerar, tá nessa indústria, precisa gerar esse número de leads, qual canal você usaria, qual estratégias você faria, como você ia Uhum. converter essas pessoas. Então era mais ou menos isso. Uhum. Aí eu fui, fiz o projeto, dei a vida no projeto, mandei para ele. Aí ele. Aí passou um tempinho, mandei no mesmo dia, aí passando, sei lá, umas 2 horas ele me responde assim: pô, Bruno, me amarrei no teu projeto, vamos marcar uma entrevista aqui no escritório. Pô, amarradaço, né? Falei, caraca, não acredito que consegui entrevista com o cara. Aí eu E falei, pô, sendo agora. completamente bizdev, né? Tipo, completamente na cara de Exatamente. pau. Na cara de pau mesmo, arriscando tudo. Pô, não era pra ser. Aí, tá bom. Aí, pô, fiquei amarradão, marquei entrevista e nesse dia eu ia pra um evento de growth que ia ter, né? Aí, pô, aí mandei, falei, marquei, fechei o laptop, fui direto pro evento. Cara, quando eu chego no evento, entro no elevador, quem é que tá na minha frente? O Josh. Josh. É Caraca! inacreditável. Eu falei, Eu olhei pra ele e falei, não acredito. Eu falei, porra, cara, isso aqui é até meio esquisito, mas eu tenho entrevista contigo daqui a 2 dias. Ele, Bruno? Eu falei, porra, sou eu. Ele, bora fazer aqui agora mesmo então. Caraca, bicho. Aí, essas coisas só rolam nos Estados Unidos mesmo, né, bicho? Porque o cara fala, Surreal. não, vamos fazer aqui agora, desse jeito. Surreal. Aí nesse dia ele estava entrevistando o cara que criou o PDF, que estava lá na Adobe, aí a gente foi para um evento que era mó exclusivo, evento assim, não sei nem como eu consegui entrar lá. Aí acabou que lá mesmo onde eu comecei a trocar uma ideia com ele, tinha um pessoal do time lá também, comecei a trocar uma ideia com o pessoal, saber como que era lá e tal. Aí cara, isso tudo eu mandei o primeiro e-mail para ele numa sexta, mandei tudo, o projeto numa segunda, na segunda era o evento, aí na quarta eu tive a entrevista e na quinta eu comecei a trabalhar lá. Foi, foi Caraca, literalmente assim, tipo, muito rápido. E foi assim, que foi doideira, cara. literalmente assim que eu consegui emprego lá. Que doideira, que E, doideira. não, loucura, loucura. E depois disso daí você conseguiu trabalho lá, começou. Como que era a dinâmica, assim? Porque a gente que. Eu tenho uma experiência grande em agência, né? Eu tive minha própria agência, trabalhei em consultoria ano passado, e esse ano eu tô mais focado em dar consultorias internas, tipo um CMO as a service, né? Tipo, os Uhum, projetos me procuram e eu chego para estruturar um setor de marketing, tentar implantar a cultura de growth, né? Porque tem um processo, sim. tem os rituais muito semelhantes ao trabalho ágil e tal. Mas em agência a gente sabe que geralmente os deadlines são na navalha, né? Você não tem muito tempo ali para pensar, Não. para refletir. É o teste na Vera, funcionou, replica, né? Uhum. Cara, foi bem isso sim. Quando eu entrei lá, meu maior desafio foi eu achar um processo que era escalável para geração de lead B2B para os clientes. E a partir do momento que eu achei esse processo, eu tentar automatizar o máximo possível para poder a gente conseguir escalar e trazer mais clientes, mais clientes, mais clientes. E era isso. Então, o nosso time era um cara que fazia essa parte de B2B, fazia muito web scraping, como você falou ali, usando Phantom Aham. Buster. E
A É, galera lá faz scrapper com código também, tipo, ou a é, aí- parada é tipo, vamos tentar fazer uma parada documental que até um, um- o cara mais dummy pode sentar aqui e fazer. assim, tinha a maioria dos processos que a gente tinha lá era bem fácil de seguir, assim, sabe? A gente Uhum, usava algumas ferramentas e tal, mas tinha algumas coisas que a gente precisava da parte de engenharia do nosso time lá, que a gente só mandava para eles e eles faziam. Mas geralmente era uma coisa bem, como você falou, bem straightforward, que eles falam, específico. né? Que é Aham, bem fácil de entender, e é isso, segue esses passos que a gente vai conseguir chegar no objetivo. Então, era até um processo interessante. Então, por exemplo, e lá na Benfa eu comecei trabalhava muito, assim como você falou, né? Agência é um modelo de negócio que você trabalha demais, tem que estar sempre ali para o cliente, sempre vindo com solução para os problemas. sim. E lá a gente conseguiu, aí a partir eu fiquei lá um tempo, aí eu comecei a liderar o time de B2B, montamos um time forte Uhum. aí a gente achou um processo que funcionava muito bem para escalar essa geração de lead pesado que a gente estava precisando. Nesse processo aí, nessa construção desse processo, vocês sempre começavam com da forma mais mecânica possível, vamos dizer. Se eu Exatamente. estou indo buscar leads no LinkedIn, tentava desenhar o processo ao máximo manualmente. Então, tipo, eu vou lá na busca, vou procurar por um cargo tal, depois eu vou selecionar geograficamente onde eu quero. Você faz tudo manual, até sei lá, validação, mandar uma mensagem, validar o copy e tal. Era o mais manual possível e depois vocês pensavam em como automatizar? Exatamente assim. A gente mapeava todo o processo como seria, escrevia mesmo o processo num whiteboard lá, mapeava o Aham. processo inteiro, como seria de forma manual. E a gente fazia o processo de forma manual repetitivamente durante um período de tempo. E depois que a gente estava craque nessa parte manual, a gente via quais eram os gaps ali nesse processo que daria automatização, né? Qual eram os gaps ali que poderiam ser automatizados. Então, por exemplo, o Uhum. processo que a gente fazia, vou falar o processo inteiro que a gente fazia lá para B2B lá na Banff. Era assim, a gente tinha reunião com o cliente, né? A gente entendia qual era a audiência dele, qual era o público que essa pessoa estava indo atrás. E a gente tinha que conectar com o máximo de leads possível nessa audiência. Então a gente conectava durante um processo de uma semana e meia, só conectando com essas pessoas, conectando, conectando, conectando. E a Depois, conexão é tipo, por exemplo, mandar um e-mail ou chegar a de fato é, adicionar o cara na sua rede? não, era adicionar o cara, era tipo, Uhum. começava assim, a gente visitava o perfil do cara, depois esperava mais um dia, aí mandava um, um e-mail bem personalizado, assim, Uhum. e aí o cara aceitava. A gente fazia esse processo durante uma semana, 2 semanas por aí. Depois desse processo, a gente pegava o e-mail de todas essas pessoas, criava uma audiência customizada no Facebook e no Google e começava a rodar alguns ads para essas Ads. pessoas, para ela ficar Uhum. vendo você. De novo, por Uhum. algum motivo, até chegar a uma frequência de mais ou menos dois, assim, dois ou três. Sim. Uhum. Aí, a partir do momento que a gente chegou numa frequência de dois ou três ali, a Uhum. gente ia e mandava uma campanha de e-mail, de cold Entendi. e-mail para o cara. Então, o processo é mais ou menos o seguinte: a gente conectava, Isso o cara ainda não estava conectado com você ou já estava conectado com já você? estava conectado, já estava conectado. Ah, tá. A gente Uhum. conectou, pegou o e-mail, botou criou essas audiências customizadas. Uhum. O cara começou a ver seu ad mais de 2 vezes, assim. O cara já conectou com você no LinkedIn, já começou a ver o seu ad e já está muito ligado em quem você é. Aí você manda uma campanha de e-mail pro cara para entrar numa call, fazer uma coisa assim. E tipo, a taxa de open rate desse mês era absurda, era tipo assim, Bombava, né? Uhum. 80%, Caraca, 90%. bizarro. Muito bizarro. A lógica disso daí tudo é você sempre estar na mente do seu lead, né?
Duas exatamente. coisas. Vocês tinham um ICP desenhado para chegar nesses perfis do LinkedIn? Para chegar nesses perfis, a gente é, mapeava tudo, quem era o ideal customer, né, profile lá da Aham. pessoa, Uhum. qual era a indústria, qual era a posição deles, qual era a parte geográfica, qual era o tamanho da indústria, assim, bem específico mesmo. Bem É, detalhado, né? Uhum. muito detalhado. E a partir daí a gente começava a conectar e fazer esse processo. Então, esse processo começou completamente manual, né, como eu te Uhum. falei, mas depois a gente começou a conseguir automatizar praticamente tudo. A gente automatizava a autoconexão, né, usando todas aquelas plataformas de conexão no Sim. LinkedIn. Depois Uhum. a gente fez uma integração com o Facebook, que a partir do momento que você clicava para conectar, o e-mail já ia para a audiência no Pro Facebook. lookalike. Sim, Uhum. exatamente. Não lookalike, era para uma base de e-mail mesmo. Era tipo ali para. Ah, tá. Aí, depois de alguns dias, já recebi o e-mail. Então, a gente conseguiu automatizar e escalar o processo muito. Isso gerou tipo, mais de 500 mil de receita Caraca. para a empresa. E usando esse processo, a gente chegou a fechar deals para os clientes tipo, com empresas enormes, assim, tipo deals de 300 mil e deals enormes para essas empresas, justamente por esse processo que você falou, de você estar sempre na mente do cara. E muitas vezes a gente recebia uma resposta de e-mail falando, tô te vendo o tempo todo, não sei o que lá, vamos entrar numa call assim. Então era Saquei. muito eficiente. Foi Maneiro. muito legal estar por dentro desse processo. Então para deixar claro para as pessoas, você nas primeiras tentativas era manual, desenhou o manual, viu que está funcionando, o processo foi o mais automatizado possível para que, conforme fosse o entrar de uma nova solicitação nesse processo, o processo não te consumisse tempo, né? Para você poder te Exatamente. liberar para fazer outras atividades. Exatamente. Na parte de escalar o processo é exatamente isso. E na parte do processo em si, a base disso tudo é como você falou, é você entender perfeitamente quem é o seu cliente, né? Você entender Uhum, qual é a indústria, qual é o tamanho da empresa, é de 50 a 75 pessoas, quais são as três job positions assim, né, que essas pessoas têm, se ele sim. é diretor de Uhum, marketing e qual região que ele está, porque a partir do momento que você sabe tudo isso, fica muito mais fácil você conseguir entregar valor para essa pessoa e a pessoa conseguir, porque bem ou mal, o que essas pessoas recebiam era um cold e-mail, né? A pessoa recebia um e-mail no inbox dela mas que não era tão cold porque a gente manipulava ali aham, aquele aquecimento antes para ela conseguir, para ela entrar na call com você, com o time de vendas do sim. cliente. Uhum. Pô, bacana, bacana. E isso, assim, pelo que você me falou, até o momento, sem usar landing page, sem usar um ambiente seu total, né? Já acredito que os anúncios em Facebook eram em vídeo com o objetivo de reconhecimento de marca, para você Uhum. sem imprimir o mais vezes possível no feed do cara. É mais ou menos essa o racional, né? Exatamente, é mais ou menos esse o racional. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito importante que as pessoas têm que entender é que, tipo, o seu modelo de negócio, o que eles falam muito aqui é que ele enable e disable certos canais, né? Ou seja, ele Sim. Uhum. deixa você usar certos canais ou ele não deixa, né? Então, por exemplo, um exemplo bobo em relação a isso é por esse motivo que você não vê ad do Facebook, sabe? O Facebook rodando ad para eles. É porque o modelo de negócio deles, eles precisam de um volume tremendo para conseguir usuários então Uhum. não vai fechar a conta ele pagar para conseguir usuário. Então ele precisa usar marketing viral, alguma coisa assim, sabe? Sim, Então sim. é, isso vai muito além com quanto ele faz de receita por cada usuário. Então quando a gente usava esse serviço, esse serviço ele fit só os negócios que têm um modelo de negócio que tem o preço muito alto, né? Porque não é uma coisa Sim. de volume, assim. É uma coisa, Uhum. tipo, você consegue fechar alguns deals e cada deal desse vale, sei lá, É caçar com 10 mil arpão, né? dólares. Exatamente.
Se você casar isso com o processo de account-based marketing, né, você começa Uhum. a pensar, como você falou, você vai atrás das contas que você quer atingir e dali você constrói o seu processo. É uma pirâmide invertida, não é a pirâmide tradicional, né? Exatamente. Então, uma coisa que é muito importante é você, não é porque todo mundo faz, roda Facebook Ad, roda Instagram, essas coisas assim, que o seu modelo de negócio, ele deixa você fazer isso, né? Então, você tem que entender, por exemplo, se eu, por exemplo, vamos dizer, uma empresa imensa de infraestrutura que cria estádios, essas coisas assim, os caras não vão rodar ad, né? Uhum, Porque eles têm sim. que, o canal deles é outro, eles têm que estar em outros canais, ou empresas que têm esses contatos muito altos, podem usar eventos, podem ter aquele relacionamento, então, tipo, não é porque todo mundo está usando o canal, é porque esses canais de mídia paga, as coisas assim, que Assessoria funcionam, de né? imprensa, né? Buscar É, um PR para dar um suporte. exatamente, exatamente. Pô, legal. Qual foi o maior desafio que você teve lá na Banff, assim? Que você fala, caralho, isso daqui me puxou pra caramba. Cara, com certeza foi isso de escalar o processo ali, né? Porque a gente, o processo em si era muito bom, a gente tinha um time muito bom Uhum. e funcionava muito bem para os poucos clientes que a gente tinha, só que a partir do momento a gente precisava trazer mais, a empresa estava crescendo muito e a gente tinha que criar isso. Então, como que a gente poderia criar isso, automatizar o máximo possível para conseguir escalar? Então, por isso foi muitas noites dormindo. Chegando lá na agência às 7 da manhã, saindo meia-noite, essas coisas loucuras assim que a gente fazia. É, Mas, o padrão de quem já viveu agência alguma vez na vida sabe é, que você tem um sim, período, geralmente, que você faz isso. Né? é uma loucura, loucura. Mas é uma escola, assim, tipo, a agência Sim, realmente, para quem quer trabalhar em marketing, é uma escola, te ensina muita coisa em como você lidar com pessoas, como você trabalhar sob pressão. Aí quando você sai de uma agência e vai para um lugar que é uma empresa normal, você fica assim, que isso? Tá muito mais fácil. tá muito de boa, né? É, eu gosto de falar que a agência ela cria casca, né? Exatamente. Porque você tem que lidar com projetos, mesmo, por exemplo, você estava na área de B2B, então você provavelmente devia lidar com B2B de venda complexa e B2B de Uhum. venda low touch, né? Que praticamente É, não exatamente. tem contato nenhum com pessoas. Aham. Aí um tem um budget muito alto, o outro praticamente não tem budget. E aí você tem que fazer os malabarismos. É isso mesmo. E nesse processo todo aí, uma pergunta curiosa com relação a trabalho em agência lá, você só me responde se você puder, barra quiser. Uhum. É, existe bonificação sobre performance? Cara, lá na Banff não tinha. Não Aham. tinha bonificação sobre performance. É, o salário era bom, os benefícios eram ok também, mas eu acho que ali naquele momento as pessoas queriam tanto trabalhar lá Uhum. e, tipo, acabavam que já era mais a galera já estava O, nessa o ter, mentalidade. ter o selo da Banff no, na sua No currículo, jornada valia mais do que você valia mais. ganhar uma Exatamente. grana. A gente não, lá não tinha, não. É, enfim, não tinha, mas também, mas era isso. A Não galera fez tava falta, ali, né? Uhum. a galera tava ali muito mais para aprendizado e para conhecer pessoas do que para a parte monetária, assim. Sim, A gente sim. sabia que ali era o que ia alavancar a carreira, assim, sabe? Maneiro. Bom saber. Pô, muito legal. E como é que você foi parar na Webflow? Para quem não conhece, a Webflow SaaS, né? Que ajuda a construir de forma profissional páginas. Você me confidenciou no papo que a gente teve antes, né? Nas semanas antes, Uhum. que até a Apple utiliza o Uhum. Webflow. Conta um Uhum. pouquinho aí para o pessoal da Webflow, como que você foi parar lá, o que que a empresa faz de fato. Sim, então, o Webflow é um SaaS, né? Um Software as a Service, Uhum. para pessoas poderem criar site, basicamente. Mas quando a gente fala isso, né, a gente pensa tipo, então é um Wix, ou um WordPress, ou um Squarespace e tal.
A grande diferença da Webflow é que você tem total flexibilidade no seu design, no design do seu site, né? Esse é um grande diferencial. E o outro é que o código que é gerado pela Webflow é um código limpo e ele match todas as standards de code, essas coisas assim, de HTML, Uhum. CSS, essas coisas assim. Massa. Então, Para quem não entende dessa parte técnica, né? Por exemplo, se você for fazer um site no Wix, o site no Wix vai vir todo cagado, vai atrapalhar o seu loading time, que isso é um critério crucial para o Google te ranquear bem. sim, exatamente. E então então o que a galera tenta uma analogia que o pessoal usa é você imagina um Photoshop que você tem, que você pode começar num blank lá, num negócio em branco. Uhum, uhum, Imagina uma plataforma de código, assim, sabe? Alguma plataforma Azure, alguma coisa dessa de código que a galera usa. E você junta os dois juntos, e basicamente isso é Webflow. Então, um designer pode entrar na Webflow e criar um site em branco e customizar inteiro, assim. Então a gente vê muito, tipo, vou refazer o site da Tesla na Webflow. Vou refazer o uhum. site da Coca na Webflow, porque geralmente você pode olhar um site e você consegue fazer ele certinho, só de olhando, A começando do galera, zero, a assim, galera sabe? faz muito projeto, esqueci a palavra agora, mas eu ia chamar de projeto fantasma, né? Aquele, tipo assim, Sim. eu não estou sendo comissionado por ele, mas pode Aham. ser um belo projeto de eu colocar no meu portfólio. Exatamente. Até um processo que a gente teve agora também no nosso. A gente pode falar isso mais tarde, mas Uhum, a gente botou um time de vendas lá na Webflow, né? A empresa era toda self-service, assim. E uma parte do processo de vendas literalmente o nosso vendedor reconstruiu o site do lead na Webflow. Assim, olha, eu fiz o site de vocês aqui em 2 semanas e tal. E o nego já falou assim, cara, como assim? Como eu fiz o site em duas caraca. semanas? Então, mas é isso. Então, a Webflow é isso. E como eu cheguei lá, eu estava lá na Banff, conheci os fundadores da Webflow, eles estavam começando a montar o time de growth, né, lá, e tinha uma pessoa só, que é o meu chefe hoje em dia, o Tim, e a gente estava precisando escalar o time de growth e escalar canais, a empresa já tinha achado o product market fit lá, e a gente estava aí eu tive uma conversa com os caras, fiz algumas entrevistas e fui contratado. Fui lá para São Francisco e comecei a trabalhar com eles. E lá eu fui basicamente chamado para focar em duas áreas. Uma é a aquisição de novos usuários, né? E a outra Uhum. é de novos negócios. E então eu venho focando bastante nisso, nessa parte de aquisição e, e achando oportunidades que existem na Webflow para a gente escalar mais o negócio ainda. Então, no fundo, a sua experiência lá com B2B na Banff foi uma baita oportunidade de você amolar o seu machado para o que você está fazendo hoje na Webflow, né? Exatamente. A experiência que eu tive na outra startup, nas outras startups lá na Flórida também me Uhum. ajudaram muito porque era uma parte mais self-service também e na Banff tinha uma parte de geração de lead, então as duas juntas me ajudaram muito no que eu faço hoje na Webflow. Teve uma curiosidade assim que eu queria tirar até com você. O André tinha me falado para pesquisar mais sobre a Webflow. Quando eu estava engajado numa conversa, numa discussão com a Cristiane Correia, a autora de Sonho Grande, que ela estava Uhum. falando que grandes empresas não conseguem rodar no home office, né? E Uhum. eu tinha acabado de ler o remote dos fundadores do Basecamp, e tem Uhum. muita coisa, óbvio, tudo que você lê, você acaba tendo que fazer um filtro. Sim, Mas tinha sim. muita coisa que eles falavam que eu já acreditava e que eu já coloquei em prática, que eu falei assim, cara, dá para uma empresa criar cultura estando no home office e tal. E o André falou para eu pesquisar a Webflow, foi a primeira vez que eu tive contato com a Webflow, Uhum. inclusive. A Webflow tem essa cultura de trabalho É. remoto,
pessoal Com cer- distribuído. com certeza, 70% da empresa é completamente remoto. Então só tem um time bem pequeno em São Francisco, assim, Uhum. e com certeza dá para montar uma cultura remota, com certeza, ainda mais hoje em dia. Acho que antigamente realmente era mais difícil, né, com a tecnologia um pouco mais limitada, mas hoje em dia, você olhando tudo que está disponível para você em termos de comunicação, a gente se falando agora, não É, estamos no mesmo lugar, e, e é isso, e a Webflow é 70% remoto, mas tem uma estrutura forte para as pessoas se sentirem conectadas. Então, por exemplo, você tem que fazer one-on-one, né, que eles falam que é uhum, tipo as conversas com seus membros do time uma vez por semana. sim. Você Uhum, tem também reuniões de time uma vez por semana. A empresa se reúne uma vez por semana também para falar de todos os desafios. A gente usa o Slack para comunicação interna o tempo todo. Cada colaborador tem direito a uma viagem para São Francisco a cada trimestre para estar no office, para trabalhar por lá uhum, também. uhum. E uma vez por ano também a empresa se reúne inteira em algum lugar do mundo para estar todo mundo junto durante essa semana. Nossa, Ano passado foi no México, ano retrasado foi em Portugal que e esse bacana. ano foi cancelado, por causa do corona. Porque da pandemia, não tem jeito. Mas com Mas, certeza isso dá para acontecer sim. pô, que maneiro, assim, é legal ver um case que consegue aplicar bem isso, até para servir, eu acho que de espelho para grandes corporações que hoje estudam, que eu vi números, assim, por exemplo, aqui no Brasil, mais de 49% das empresas pretendem reduzir espaço, né? Ou seja, entregar suas salas Com atuais, certeza. pegar espaços menores e botar e abrir a possibilidade para o time trabalhar remoto. Fora a economia que isso gera para a empresa, né? Só esse custo fixo ali de você ter que pagar um escritório imenso. E também, para o colaborador também, a coisa de trabalhar em casa, para algumas pessoas é um benefício em termos de qualidade de vida, né? Você poder acordar, e dar uma corrida e não passar 3 horas no trânsito e de Exato. volta do escritório. Então, é uma coisa que com certeza a gente vai estar vendo mais e mais aqui no Brasil. Exatamente. Pensando ainda mais no Brasil, querendo ou não, assim, eu sei que na Califórnia, Los Angeles tem um trânsito terrível, por exemplo. Uhum. É, Terrível. são coisas que essas cidades, em especial no Brasil, se você for pensar Rio de Janeiro, que é onde você está agora, né? Se você quiser sair da Barra da Tijuca e ir para a Zona Sul depois das 5 horas da tarde, você esquece. Nossa, esquece, Se, é. se, Vai se, passar se você 3 horas no trânsito, né? se você vai pegar voo no Galeão, você tem que sair não é com 2 horas de antecedência, não. Você tem que sair com três, É, 4 horas, dependendo aham, do horário do voo. Mesma coisa em São Paulo. Aqui em Vitória, eu acho que é uma. A gente foi elevado ao termo de metrópole recentemente, mas por ser uma ilha, a gente sofre um pouquinho também com sim, trânsito, né? Mas geograficamente é muito menor as distâncias. Hoje em Vitória você consegue ainda se locomover fora horários de pico, fora pandemia também. Em 15 minutos você praticamente cruzar a cidade, né? uhum, sim. Mas de fato, as cidades não são pensadas para isso e poder trabalhar de casa ou de um coworking próximo da sua casa, enfim, de onde você acha que é mais conveniente, não te faz uma pessoa menos produtiva ou menos capaz, enfim, isso é uma Com das coisas que eu certeza. acho bem bacana. Tem outras E quais empresas são as também, suas. tipo, só para finalizar isso aí, por exemplo, Não, tranquilo. o Zapier, sabe, que Sim, a conheço. plataforma é completamente remoto. Outras empresas como a InVision também, que é uma de protótipo, assim, também é 100% Uhum. remoto. O Slack anunciou que vai virar tudo remoto. Então, O, é, o WordPress, né? A Automatic, sim, que é a sim. empresa dona do WordPress, ela é toda remota.
Então é possível, só precisa de uma estrutura e também os fundadores assim quererem isso também, né? E tem uma coisa que eu acho que é um pouco diferente do que todo mundo está acostumado com o status quo de um escritório, que é o seguinte: quando você trabalha remoto, tudo precisa ser muito bem documentado, né? Então, Uhum, tipo, os processos precisam estar muito claros para todo mundo da sim. empresa, os playbooks precisam estar claros, Uhum, tomadas de decisão. Então, tipo, reunião, você tem que entrar com pauta e saída com ações, né? Você aham, nunca vai marcar uma reunião só para, tipo, vamos discutir esses pontos. Não, mas o que foi sim, tomado de decisão? O que é acionável depois disso, né? é Porque verdade. o asset principal de quem trabalha remoto é o tempo. Porque não Sim, é. Significa que, às vezes, por exemplo, o Bruno está em São Francisco e eu estou aqui no Brasil, nós dois trabalhamos na Webflow. A chance da gente ter um overlap de horas de trabalho é muito pequena, sim. porque São Francisco está Aham, 5 horas é, atrás e de onde eu tô. Né? Então exatamente. tem todas essas situações. Com certeza. É exatamente certo. Massa. E quais são suas atribuições lá na Webflow, assim, gerenciando essa parte de novos negócios, aquisição de usuários e tal? En- Então, lá na Webflow a gente segmenta os times assim, né, em, baseados em oportunidades, assim, né? Então, vamos dizer que a gente olha para os as nossas maneiras de crescimento e a gente vê que, então a gente tem que aumentar a taxa de conversão aqui, tem que aumentar a taxa de expansão aqui para novos planos. Então a gente monta os times baseado nisso. Então como a gente precisa aumentar a taxa de conversão aqui, a gente vai precisar de um cara de marketing, um designer, Uhum, talvez um cara de engenharia e uma pessoa uhum. de e-mail, talvez. Então, a minha função ali é montar esses times, gerenciar esses times. É como se fosse a gente trata o marketing muito parecido com um produto, assim, né? Sim. Então basicamente, tem um cara de produto de topo de funil ali. Uhum. Então, pegando essas pessoas que estão interessadas nisso, convencendo as pessoas que isso é um bom negócio, que eles precisam sair do que estão fazendo hoje em dia para dedicar tempo nisso. E a partir disso a gente começa a tocar essas iniciativas para chegar nesses objetivos. Então, por exemplo, um exemplo que rolou, que a gente teve, foi tipo assim, a Webflow, para quem não conhece, é um produto completamente self-serve, né? E self-serve é basicamente você pode ir lá, entrar no nosso site, criar um seu próprio site e pagar a Webflow. Mais ou menos o ticket médio da Webflow para pequenos negócios e médias empresas assim é muito baixo, tipo US$ 40 por mês, assim, sabe? Hoje, com o dólar do jeito que tá, realmente fica caro, mas Não, mas é, ainda assim, se você for parar para pensar, vocês fornecem a hospedagem também ou eu tenho que redirecionar para um DNS meu, por exemplo? não, assim, a gente fornece toda a hospedagem, tudo, e vendendo meu peixe aqui, a Webflow tem o Uhum. recorde de 99,8 uptime, assim, a gente nunca cai o Webflow, Nunca então caiu. é Muito bizarro. bom. É, Porque, por exemplo, se você for parar para pensar, se você comprar um único, uma única hospedagem, por exemplo, se você quiser uma VPS, pelo menos, né, sim, sai de hospedagem compartilhada. Se você está pensando, se você tem o cuidado de querer montar o seu produto num nível do que você pode montar na Webflow, você não vai usar um HostGator. Você vai pensar num cara, pelo exatamente. menos, você vai montar uma infra, pelo menos na DigitalOcean, talvez, ou na Exatamente. AWS. E E o e custo acaba vai ser muito maior. sendo. Esse é um dos grandes selling points da Webflow, assim, né? Que você consegue fazer tudo ali e realmente é um preço muito mais barato. Uhum. Só não é mais barato quando você vai no HostGator, assim, realmente. Que aí é difícil Exatamente. de competir, que é US$ 1, sei lá, né? Pô, o cara Hum, pagando R$ 9 por mês para ter hospedagem Sim, compartilhada. Aí você sabe que é você e mais 300 mil indianos, tudo no mesmo server. exatamente, exatamente. Mas é isso. Então o Webflow é um produto que é self-service. Assim, só que o que a gente começou a perceber é que tinham empresas imensas começando a usar o Webflow.
Então aí que o time de novos negócios, tipo assim, opa, calma aí que eu acho que tem uma oportunidade aí. Então a gente começou a entrar na nossa base de usuários, ver quem são essas pessoas. Então a gente começou a entender que, por exemplo, tinha empresas como Amazon, Facebook, Apple, Capital One, Johnson Johnson, todos usando o Webflow e pagando US$ 40 por mês, né? A gente fala, não, calma aí que tem alguma coisa errada aí, não é possível que a Não Apple dá vai estar pra usando esses o caras Webflow gigantes pagarem e 40 pagar dólares pra US$ 40, usar né? o Pelo produto, né? amor. Por exemplo, Dell também estava usando o Webflow pagando US$ 40 por mês. Cara, não é possível. Então a gente analisou essa oportunidade. Assim, quem são as pessoas que a gente vai precisar nesse time? A gente pegou um cara do time de suporte, na real, um cara de marketing e um cientista de dados. E pegamos também uma pessoa de finanças ali. Então a gente ficou. Então eu comecei a falar muito com esses usuários, tentar entender por que eles estavam usando o Webflow, qual era o use case deles, né? Como que eles usavam a Uhum. plataforma, qual o problema que resolvia e o que estava impedindo eles de espalhar o Webflow pela empresa inteira. E a gente começou a entender, tá? Aí a partir desse momento a gente começou a entender que tem problemas de segurança. Essas empresas imensas, elas precisam que você tenha 1 milhão de certificados de segurança para você conseguir espalhar isso para a empresa inteira. Tem, é, tem algumas partes de colaboração dentro da plataforma que eles precisavam. Então a gente começou a entender tudo isso e começou a montar um produto para eles. Então a gente pegou um cara de suporte que eu vi que ele tinha um jeito para vendas, assim, ele já sabia usar o Webflow assim, de cabo a rabo, o cara sabia, passava o Uhum. dia ali na plataforma resolvendo o problema. Pegamos ele, Esse começamos cara de a falar com suporte, essas ele era tipo pessoas. de um time de Customer Success, Era mais um time de, de atendimento de mesmo. atendimento do cliente, exatamente. O cara mandava um Uhum. e-mail, ele Uhum. ia lá e respondia, e se lidava com o pepino lá. Uhum. Então a gente pegou ele, começamos a entrar nessas calls com esses caras e começamos a ter esse preço customizado, esse produto customizado para eles. Então, por exemplo, depois de 6 meses, a gente começou a fechar deals de US$ 40 mil, US$ 50 mil, US$ 30 mil, Caralho. justo porque essas pessoas só precisavam desses itens Dessas aqui. Ah, features para é, melhorar. exatamente, para conseguir espalhar pela empresa inteira e resolver os problemas deles. Então, tipo, o time de novos negócios faz isso, basicamente. A gente tenta ver uma Uhum. oportunidade para Webflow, pega pessoas que a gente acha que vão ser key players no nosso time e começa a experimentar. Experimentou, a gente escala. Então, hoje em dia, isso a gente começou a fazer isso, na real, foi agosto do ano passado. A gente tinha zero em receita de enterprise, assim, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem mais de 500 mil em receita de enterprise. Isso ARR ou A MRR. RR, receita Uhum. anual. Uhum. Então, empresas como Upwork usam Uhum. Webflow Enterprise, Dell usa Webflow Enterprise, a Disney Plus usa Webflow Enterprise. Então, foi basicamente esse processo, vendo o problema, buscando o time, lançando. E hoje em dia a gente montou o time de vendas, trouxe um cara de vendas que é o nosso VP de vendas da Microsoft e estamos tocando agora pesado. Mas é justamente isso, a gente pega, vê o problema, monta um time, deu certo, escalou, traz alguém para liderar, entendeu? Aí esse modelo de vendas vai atacar só Enterprise, né? Só Enterprise. A parte de self-serve continua rodando pelo time de growth e marketing Uhum. ali, Uhum. rodando Uhum. o tempo todo. E qual o principal canal de aquisição de clientes para vocês? O Webflow hoje em dia, o maior canal ainda é orgânico, é tipo boca a boca ali, Aham. mas a parte, isso é a parte de mídia paga é muito forte, justamente pelo nosso modelo de negócio, encaixa perfeito ali para você conseguir adquirir clientes totalmente
por mídia paga. É, uma parte que é muito forte do nosso modelo de negócio é o marketing de afiliados. A gente tem uns afiliados que Isso que eu ia vivem perguntar. vivem de Webflow, Uhum. e conseguem Pagam, trazer. vocês pagam bons commissions pro cara só Sim, vender o Webflow, né? a gente paga 50% Ah, de, de commission, que é bem uhum. grande, né, para essa. Durante um ano Então, ainda, durante o ano inteiro. Vamos dizer, você me trouxe um cliente hoje, daqui a julho de 2021 você ainda vai estar recebendo receita desse cara. independente se o cliente ainda estiver na sua base ou não? Não, se o cliente churn, né, que a gente fala, você não recebe É, mais. uhum, uhum. Mas se ele continuar ali, você vai recebendo até ele ficar. Tá. Qual é a E média de LTV de um usuário assim da. hoje em dia o LTV da Webflow está ali perto de US$ 1.000 por aí. Uhum. E Então, o nosso custo de aquisição está mais ou menos em 180 dólares. Então dólares. Uhum. é É uma um, relação boa, né? uma Saudável. relação, é uma relação bem saudável, que é muito difícil e você vê em empresas que estão escalando, assim, né? Ainda mais nessa Uhum. parte de SaaS, você vê o Uber aí, o Lyft, as empresas realmente têm umas unit economics, são umas unidades de economia Uhum. bem, bem difíceis de você escalar e ser profitable ali, mas a Webflow tem um modelo de negócio muito forte e muito saudável, né? O Webflow é de quando, cara? Você sabe? Quando tava funcionando? É, a Webflow foi para aquela Y Combinator, né? É Aham. uma, Do é Paul uma Kramer. aceleradora, para quem não conhece, sim, bem, bem grande aqui no Vale do Silício. Eles foram para lá em 2013, basicamente ali, 2013, 2014 lançou, Então é uma empresa aí de uns e 7 anos, mais ou menos. uns 7 anos, exatamente. E o interessante da Webflow, que é diferente de muitas outras empresas aqui lá do Vale do Silício, é que, tipo, a empresa começou e já começou a gerar muita receita e já ficou profitable, já começou a Uhum. fazer dinheiro assim, logo de cara. Então a gente lançou ali em 2013 e ali com o investimento seed, né, que Uhum. eles falam, que é o investimento que você pega logo que você sai ali da Y Combinator, e a gente não levantou nenhum round de investimento desde até ano passado, assim. Aí foi um Só que como a Series A. gente e geralmente depois desse seed, assim, você levanta o Series A depois de 2 ou 3 anos, só que a gente demorou Uhum. bastante, uns 6 anos, assim, e a gente também já tinha dinheiro no caixa, não precisava, mas como a gente quer escalar muito nesse próximo ano, na questão de novos negócios, escalar o time, e porque a grande visão da Webflow é que você não vai só poder criar sites, mas como você vai poder criar aplicativos na Webflow. E tudo visualmente. Então, Caraca. a gente quer chegar nisso até final do ano, para você começar a já poder criar aplicativos no final do ano, por exemplo, aplicativos como o Product Hunt. Não sei se vocês Uhum. conhecem. Eu O conheço nosso, o bastante. A nosso, audiência deve nosso, conhecer. o nosso goal é que você, daqui a um ano, mais ou menos, já consiga montar o seu Product Hunt na Webflow sozinho, assim, sem precisar de nenhum engenheiro. Então, Uhum. essa é a visão da Webflow, que você consiga montar Caraca. aplicativos. A minha visão disso daí é que não é nem se vocês chegarem, é quando vocês chegarem, isso vai estar, na minha visão, tá? No nível do iPhone, da criação do iPhone, em termos de quebrar paradigmas do mercado, né? Porque o Uma coisa iPhone que a gente. transformou a economia. Hoje todo mundo para fazer um time de tech, para pelo menos um MVP, o cara precisa de um dev. É mesmo. Isso seria uma concorrência ou uma aceleração de abertura de mercado, vamos dizer assim. Uma coisa que a gente fala muito lá na Webflow, assim, para reforçar essa missão, é que, se você parar para pensar, imagina se a cada 400 pessoas soubesse escrever.
Então, imagina quantas ideias e quantas coisas a gente não teria Uhum. conhecido, essas coisas assim. E quando a gente pensa na criação de software, a gente tá nesse período ainda. Hoje, na população mundial, só uma em cada 400 pessoas sabem criar, Fazer código. desenvolver software. Exatamente. Uhum. Então, a gente quer democratizar isso para ter a maior número de ideias e produtos inovadores, assim como você falou. Pô, imagina, por exemplo, a gente, como cara de growth e marketing, a gente, geralmente são pessoas criativas que querem fazer um produto, mas você sempre fica naquela dependência, pô, caraca, será que eu vou precisar disso, Você desse sempre cara tem que a é mais barreira técnico? técnica. Então, se eliminando essa barreira, você já pode testar o seu MVP o mais rápido possível e conseguir provar que você consegue tração. Então, esse é o grande objetivo da Webflow. E a gente está bem próximo de Muito bom. conseguir lançar essa parte do produto. Muito bom. Fantástico. Sensacional. Estamos caminhando aí pro finalzinho, Bruno. Te fazer só mais uma pergunta antes da gente chegar no ping-pong, que é a última parte. Cara, qual é, assim, o seu playbook favorito? Que você fala assim, cara, eu consegui montar esse playbook aqui redondinho. Você não precisa falar todos os steps do playbook, obviamente, mas você tem orgulho assim que você fala, cara, se eu levar isso para qualquer empresa de determinado segmento, esse playbook cola. Cara, uma grande coisa que eu aprendi muito trabalhando em São Francisco, que aprendi muito também não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo para todo mundo que é focado em growth e ler muito sobre Brian Balfour, o pessoal do Reforge, Eu tenho que, muita vontade de fazer o treinamento do Reforge. sim, eu tive a oportunidade de fazer ano passado e realmente é muito, muito, muito bom. E então, mas o grande negócio que as pessoas têm que tentar entender e não parece uma pergunta muito simples, mas não é como que o seu produto cresce. Se você perguntar isso para muitos fundadores ou muitos profissionais de growth, crescimento assim, Uhum. mas na maioria das vezes eles não vão saber exatamente como os produtos crescem. E Eu lembro muito do livro do Jim Collins, que ele fala do flywheel, né? Eu acho que uhum, é dedicar é bastante tempo no exatamente seu isso. flywheel, né? É exatamente isso. Então, por exemplo, o que a gente toca muito lá na Webflow é que a gente foca em canais e métodos de crescimento que são loops, né? Ou flywheel, que você falou. Então, cada coisa que você coloca, você vai tirar alguma coisa em troca, assim. Então, por exemplo, a Webflow, como a Webflow cresce, tem esse loop muito forte de word of mouth, né, boca a boca. Uhum. Tem esse loop muito forte de mídia paga, esse loop muito forte de afiliados. E tem outros loops que a gente conseguiu criar durante o tempo, assim, né? Que Uhum. são coisas mais tipo, que é um UGC que eles falam, né? Que é User Generated User Content. generated content. Sim, então por exemplo, lá na Webflow a gente construiu o nosso showcase, né? Que a pessoa cria um site, posta no showcase, o Google vai e indexa esse showcase. Uhum. Aí as pessoas acham o Webflow pelo showcase, criam uma conta, postam no showcase, Google Index, o showcase, e assim vai crescendo e rodando. Então isso é como cresce de uma forma qualitativa, né? Você fala assim, eu cresço por isso, por isso, por isso. E tem outros canais que ajudam, tipo como você falou, tipo PR, um SEO, essas coisas assim, que também ajudam. E o grande playbook que eu tento fazer é entender essa parte qualitativa e traduzir essa parte qualitativa para uma parte quantitativa, que é que você começa a quebrar todas essas partes da flywheel, desse loop, em Uhum. pequenos passos, e você começa a entender, por exemplo, pô, se eu conseguir aumentar o número de impressões aqui, isso Vai gerar um um outcome impacto, sim, determinado. exatamente. Vai começar a gerar uma receita bem alta no final das contas. Então você começa a botar todas essas partes juntas e você começa a entender como o seu produto pode crescer para sempre, no decorrer de uns anos.
e como você pode mover certas alavancas nesses Uhum. loops, essas flywheels, para você conseguir fazer um impacto maior na empresa. Então, esse playbook que eu faço é entender a parte qualitativa de como a empresa cresce, e depois passar por uma parte, um Excel pesado, e começar a ver como a empresa cresce de uma forma quantitativa. Muito maneiro, cara. E assim, é uma das coisas que eu gosto de dedicar muita atenção também. Para quem quer entender um pouquinho mais disso que o Bruno está falando, eu recomendo buscar os estudos de caso no growthhackers.com, que tem muita coisa legal. Essa parte do flywheel, dando um exemplo, é você pensar no Substack ou aqui no Brasil tem a Pingback, que é do um amigo meu, do Matt Montenegro. É, para você, uma ferramenta de newsletter, ela depende de conteúdo. Para você ter conteúdo, você precisa ter produtores. Então, quanto mais produtores produzindo conteúdo, mais você vai ter crescimento dentro Exatamente. da ferramenta, né? Se a ferramenta oferece assinatura, então quanto mais produtores produzindo conteúdo, mais chance de você atrair pessoas dispostas a pagar e isso gerar aquele cascalho faz-me rir ali para a empresa. Então Com você certeza. começa a pensar assim, como que eu vou trazer novos produtores de conteúdo? Ah, eu vou fazer BizDev, eu vou Uhum. fazer um baita SEO, um baita marketing de conteúdo e vou fazer muito marketing de afiliado, por exemplo. Sim. É, são coisas que você já pensa que são ações, e aí você começa. É mais ou menos isso que você está pensando, né? E aí Exatamente. você desenha os Aham. KPIs dentro de cada uma dessas É, etapas. exatamente, por exemplo. Um grande exemplo é, por exemplo, o loop de mídia paga, assim, né? Então Uhum, você compra, você investe um dinheiro nesse para comprar esses ads. Esses ads geram um número de impressões. As impressões têm aquele click-through rate ali, né? CTR. Ou Uhum, seja, é o CTR, aí gera um número de cliques. Esse número de cliques, no caso da Webflow, por exemplo, tem a taxa de conversão para sign up, depois que a pessoa clicou. Depois que a pessoa sign up, tem a taxa de conversão para ela virar um cliente pago. Esse cliente pago gera uma receita. Essa receita é reinvestida para comprar ad, que gera impressões, que gera o CTR, uhum. que gera sign up, que gera receita, e assim vai gerando, gerando, gerando. E olha que legal, é uma das coisas que eu bato muito pé em quase todo projeto que eu passo, né? Que é o seguinte: a gente precisa parar com essa ansiedade de sair fazendo as coisas. Porque quando você sai fazendo as coisas sem pensar, né? Olha o que você está trazendo, né? Sim. Você tá trazendo a importância de gaste tempo entendendo o seu funil, gaste tempo entendendo a sua jornada, gaste tempo entendendo suas alavancas, que a partir daí as suas ações vão ser as seguintes: ao invés de você fazer 300 ações sem saber exatamente para onde você vai, né? Que é Uhum. o que às vezes as pessoas confundem growth, é sair fazendo experimentos sem muita direção. É, Você sim. começa a tomar poucas atitudes, mas atitudes muito direcionadas ao que você quer chegar. Exatamente, é isso mesmo. Muito bom, muito maneiro. Bruno, chegamos aí na fase final, faltam alguns minutinhos para a gente encerrar aqui. Eu vou fazer o ping-pong, que é perguntinhas rápidas com respostas bem rápidas também, para a Beleza, gente encerrar. Beleza? beleza. Show. Vamos lá. Começando. Um filme ou um documentário para o pessoal assistir no final de semana? Filme, cara, eu sou horrível com filme, né? Filme documentário. Era um filme que eu assisti, um documentário que eu assisti esses dias que eu achei muito bom, foi o da Michelle Obama, não sei se é novo aí, que lançou agora no Netflix. Muito interessante ela ver a trajetória de uma mulher negra nos Estados Unidos, um país muito racista, Uhum. que a avó dela contando que nunca imaginou isso, ela sendo primeira-dama. Eu recomendo muito ver a inteligência, carisma, e todo o potencial daquela mulher. Muito bom. Um livro que de gestão, de marketing, enfim, um livro que a audiência deveria ler. Cara, tem o livro do Sean Ellis, né, que todo mundo fala de growth, né, O Hacking Growth. o Hacking Growth, que é muito bom. É, uma coisa que eu acho que o nego não presta muita atenção, que é muito bom, que não é tão pesado como um livro, é você ler o blog do Brian Balfour,
online, são bem curtos Uhum. os posts deles e tem um conteúdo absurdo. É, outro profissional que é muito bom é o Andrew Chen. Andrew Chen, muito bom também. Tem outro também que é o Darius Contractor. Esse a galera não conhece muito aqui Esse do eu não conheço, não. Depois me Brasil. passa o link aí para eu colocar na descrição Passar, pro pessoal. passar. Ele é Head de Growth, foi Head de Growth do Facebook, Messenger, hoje é Head de Growth do Airtable. É um Muito cara bom. muito, muito bom. É, outro também que posta cada conteúdo absurdo, se chama Casey Winters, Casey também Winters eu VP, conheço. VP de Growth do Eventbrite. Então, Uhum. para quem gosta de um conteúdo rápido assim, eu diria isso. Para quem gosta de livro mesmo, do Chanelas realmente é muito bom. Muito maneiro. É, home office ou escritório? Cara, essa é dura. É, eu acho que o ideal para mim seria um híbrido, assim, sabe? Você poder trabalhar no home office quantas vezes você Você poder quiser, escolher, né? mas você podendo ir para o escritório e Uhum. ficar com a galera também é bom. Então, eu acho que o Uhum. ideal é ser, sei lá, 2 vezes por semana no escritório, 3 vezes por semana em casa. Legal, Mas se fosse legal. para escolher o resto da minha vida, home office. Eu senti uma. Eu era um pouco assim, tipo, não era advogado pelo do home office, e agora com a pandemia, assim, eu senti o quanto que eu ganhei de qualidade de vida no home office, É, porque conforme a gente vai avançando na carreira, né, cara, você começa a ser mais efetivo. Então, as atividades que você fazia e antes levavam muito tempo, você faz em menos tempo agora. E aí você percebe que exatamente. você faz em muito menos tempo ainda porque você é menos interrompido, porque no escritório tem a Exatamente. interrupção, né? Aham, exatamente. É qualidade de vida, realmente. Você poder É, fazer uma atividade física, estar em casa rápido, ou comer um negócio rápido. É realmente, se fosse para escolher, é home office mesmo. massa. Brasil ou Estados Unidos? Ou se for. E por quê, né? Da escolha. Cara, esse também é outro bem complicado. Os Estados Unidos é muito bom em relação à parte de qualidade de vida, né, e segurança. Uhum. Você realmente tem lugares lá que você não precisa se preocupar com isso, esse tipo de coisa. Mas também o Brasil também tem coisas que lá não tem, né? Que é a parte da família, os amigos, aquele calor do Brasil. A praia é diferente, né? A forma que você vai pra praia. Exatamente, completamente diferente. Então os dois têm seus lados muito bons, mas se fosse para escolher, eu acho que eu moraria o meu dia a dia nos Estados Unidos Uhum. e viria para o Brasil muitas vezes para ficar muito tempo aqui, sabe? Tipo, passar umas férias alongadas. Bem uns 3 meses, alguma coisa assim. Uhum. Tipo, verão no Brasil e o É, resto do ano nos Estados Unidos. é basicamente isso. Cara, Bruno, brigadão pelo papo, cara. Foi muito maneiro. Eu acho que esse é um dos conteúdos mais densos de marketing tech que eu já trouxe aqui no podcast. Eu acho que a galera vai curtir muito. Eu vou deixar o link do seu LinkedIn na Perfeito. descrição. Se você puder depois me mandar também os links que você recomendou de blog para o pessoal ler. Pode deixar. Queria agradecer aí por ceder aí uma horinha do seu dia para a gente bater esse papo, se conhecer melhor um pouco também, né? Que foi tudo pela internet, tudo muito rápido, conversa, não, Sim. vamos gravar, é isso aí. Mas, porra, foi da hora. Gostei muito. Não, muito obrigado, Vitor. Foi demais trocar essa ideia com você. E galera que está escutando, quem quiser, é, pode me adicionar no LinkedIn, pode mandar pergunta, a gente pode bater um papo também, que eu sou aberto para ajudar a brasileirada aí, nessa parte de growth, marketing. Pode contar comigo. Show de bola.